Senhor. Senhor, que não sejam só meras palavras, meros estudos, Senhor, mas que sejam direções da tua parte, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, coloca cada vida aqui representada, Senhor, cada casamento que um dia já foi casamento aqui, Senhor, cada divorciado, Senhor, cada pessoa que se sente só, Senhor. Ó Pai, nesta tarde, Senhor, coloco o Senhor no teu colinho, Senhor. Pai, para que possam, Senhor, receber o refrigério diretamente de ti, Senhor. Também os filhos provenientes destas quebras, Senhor, de outrora famílias felizes e unidas e muitas vezes cristãs, Senhor. Pai, Senhor Deus, que tu possas, Senhor, ó Pai, abraçar, Senhor, cada um deles, Senhor, ir ao encontro, Senhor, das suas dores, trazer o teu bálsamo sobre os corações, Pai. Ó Senhor, e só tu, Senhor, podes trazer, Senhor, confiança, só tu podes dar, ó Pai, segurança, Senhor, para um novo casamento cristão, Senhor. Só tu podes trazer, Senhor, a cura das feridas, a cura das emoções. Só tu podes fazer tudo novo, Pai. Senhor, que nesta tarde, Senhor, nós consigamos, Senhor, ó Pai, fazer aqui, Senhor, um esclarecimento, Senhor, proveniente do teu trono, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vou pedir que todos tirem o som, por favor, que fica mais fácil. Hoje a parte que eu venho falar é sobre divórcio e novo casamento cristão. Venho falar um pouco sobre o que é que a Bíblia fala sobre o divórcio e, e antes de todas as coisas que eu possa dizer, eu quero-vos dizer que cada caso é um caso pastoral, cada caso é um caso que deve ser ponderado. Mas a Bíblia fala a Bíblia é específica e explícita, como sempre, e reveladora, e infelizmente há cada vez mais crentes, cristãos, que se divorciam, que não encontram a solução e dentro da igreja para reconciliação, ou seja lá o que for, para restauro verdadeiro. Então, muitas vezes nas igrejas, mesmo cristãs, evangélicas, nós vemos divórcios a acontecer porque um ou outro elemento não quer, ou porque não aceitam ajuda, não acham a ajuda confiável, ou porque às vezes são tomadas atitudes que são irrefletidas e pouco sábias. E hoje aqui nós vamos falar um pouco sobre o que é que Deus aceita, ou o que é aceite em Deus para causas como divórcio, porque Deus odeia o divórcio, como é lógico. Deus ama a família, Deus ama a aliança, Deus ama a reconciliação. O divórcio não está de todo no coração de Deus, porque o divórcio é como se passasse um tiro em cima das pessoas, é devastador, tanto para o casal, como para as crianças, como para as famílias nas famílias no seu conceito mais alargado. Mas muitas vezes o que acontece é que o casamento está de uma tal forma que está insustentável levar para a frente. E nesse caso, quando começa a adoecer as próprias pessoas, é importantíssimo que os casais estudem de forma profunda a perspectiva de Deus e se posicionem. E eu nunca serei, nunca na vida, alguém pró-divórcio, como é óbvio, mas há casos em que devam pensar e refletir e procurar ajuda, porque muitas das vezes ainda se vai a tempo
de restauro, porque o divórcio veio por causa da dureza do coração do homem. E onde há corações quebrantados, onde há corações que pensam ou que se posicionem antes assim, poderá haver restauro. Eu queria ler-vos o que é que a Bíblia fala em Malaquias 2,16, que diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos do vosso espírito e não sejais desleais. Então, o que é que queremos dizer com isto, não é? Que o Senhor abomina o divórcio, como é óbvio. O Senhor abomina as coisas que são insustentáveis, abomina o repúdio, o afastamento, o divórcio, mas, mas às vezes, baseado em corações enganosos, porque em Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, e às vezes o nosso coração está completamente tomado de corrupção. Então, mas para Deus, o que é que Deus deseja? Que Deus deseja e espera que o casamento seja permanente e que haja fidelidade entre os dois cônjuges. Aliás, a lei de Moisés exigia pena de morte para, para comportamentos como o adultério, como a quebra da aliança matrimonial. Então, baseado nisso, no Antigo Testamento, usou-se uma imagem figurada em que o próprio Deus era o marido de Israel e portanto, que existe mesmo a entrega da carta de divórcio a Israel pela parte de Deus, devido à traição constante, à quebra da aliança constante. O divórcio também foi aceito em casos de maus tratos, para além do adultério, porque, por exemplo, a lei romana permitia o divórcio quando um dos parceiros cometia adultério. No Novo Testamento, o casamento só poderia ser desfeito pela morte de um dos cônjuges ou pela mesma questão, pelo adultério. E em Mateus, eu não sei se vocês têm Bíblia aí convosco, talvez não. Em Mateus 19, versículo 1, do 1 ao 9, diz que, e eu vou ler-vos a passagem de Jesus, do discurso de Jesus, e um bocadinho do contexto anterior, e diz que aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão, e seguiram-no muita gente, e aí as curou. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu, dizendo-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Então, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem, disseram-lhes. Então, porque mandou Moisés dar-lhes a carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes eles, Moisés, pela dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer um que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a que repudiada também comete adultério. Disseram assim os seus discípulos: é a condição, disseram-lhe os seus discípulos, se assim é, condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem lhes foi concedido. Então, o que é que Jesus estava a falar em relação a esta parte? Que a diferença entre a relação do Antigo Testamento, em que o adultério terminava em morte,
aqui no Novo Testamento, hum, a diferença da relação do Antigo Testamento é que o adultério terminava em morte, ponto. O ideal é que Deus vive em amor e hoje nós não vamos matar ninguém porque se quer divorciar, como é óbvio. Mas lembremos que o divórcio só foi permitido pela dureza do coração e para proteger a parte inocente. E a parte inocente nós conseguimos perfeitamente visualizar. A pessoa que adulteraram contra ela, que a pessoa que é agredida, não é? Ahm, a pergunta que está é lícito ao marido repudiar a mulher por qualquer motivo? Ahm, como está em Mateus 19:9, quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, fornicação, ahm, é preciso entender o significado da palavra que Jesus usou. A palavra que vem, a palavra da tradução de fornicação quer dizer imoralidade sexual, quer dizer no Novo Testamento, em caso de atividade sexual promíscua, pecaminosa, incluindo adultério, homossexualidade, bestialidade e incesto. Então, na língua hebraica, a palavra fornicação abrange todas estas coisas. E no Novo Testamento, em Coríntios 1:7, de 1 a 15, desculpem se eu estou a ir muito rapidamente, mas hum, vocês depois em casa podem ler mais com mais pormenor e peço-vos mesmo que leiam com mais pormenor. Um, o Paulo fala de diversas coisas, fala das vantagens de ser solteiro, fala do ideal de Deus e fala de uma parte muito que eu quero dar como segunda cláusula. A primeira seria repudiar a mulher por causa de adultério. Quem fala a mulher fala do homem, o cônjuge. A segunda cláusula seria o divórcio pedido por um cônjuge não cristão. E nos versos 12 a 15, que eu vou ler, mas aos outros digo eu, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Então, esta seria outra segunda cláusula. O crente, o cônjuge não cristão que exige o divórcio ao crente cristão. O meu tempo está quase a terminar, mas eu queria extrair daqui que se o não cristão abandonar o cônjuge ou pedir divórcio, o melhor é deixá-lo ir e não se submeter à servidão. É o que resumo aqui. Neste caso, o cristão tem liberdade para voltar a casar-se no Senhor e um casamento com a direção e no senhorio de Deus. O divórcio também foi aceito, como é óbvio, em casos de maus tratos, em caso de agressão. Claro que cada caso é um caso, cada caso, como eu comecei a dizer, deve ser analisado de uma forma pessoal, mas, como diz a palavra do Senhor, que mais vale casar do que abrasar, que mais vale do que viver em pecado de fornicação, mais vale casar do que viver em pecado. Então, a quebra da aliança, a violência e por aí vai. Que Deus, o ideal era que as alianças se mantivessem e a fidelidade, o amor, a união se mantivessem ao longo. A razão que levou ao divórcio, que a Bíblia fala, é mesmo a dureza do coração do homem, o pecado que existe dentro do coração do homem.
Então, o foco do Ministério é a restauração, é ajudar aqui cada divorciado a uma situação mais graciosa diante de Deus, é sair da prática do pecado da fornicação, é levar a um arrependimento verdadeiro e aí partir para a restauração, para que em cada caso seja avaliada a bênção das alianças, um casamento civil, a bênção das alianças, ou em caso de justificado biblicamente, um novo casamento cristão. E é tudo. Creio que agora vai falar a Patrícia. Ok, olá, boa tarde. Eu sou a Patrícia, eu sou a líder do Ministério de Crianças da ICMAV e o tema que o pastor Danilo me desafiou a trazer foi quais é que são as causas que o divórcio traz, consequências a nível de saúde mental nas crianças. Eu estou a fazer o mestrado em Psicologia Clínica, estou no segundo ano do mestrado e estou a estagiar neste momento é o chamado estágio curricular. Então, eu não sei se o David está, porque eu tenho uns slides para ir apresentando, para tornar tudo mais dinâmico, porque eu vou trazer alguma informação e eu queria ressalvar que tudo aquilo que que eu for tentando passar aqui, está baseado na literatura, na investigação, o que é que a ciência diz e as investigações que têm sido feitas sobre este tema têm trazido, não é? E também dizer que tudo o que é contexto clínico nunca tem um diagnóstico fechado, é sempre em aberto, porque a criança está sempre em constante moldagem, porque todo o sistema familiar molda, o contexto escolar vai moldá-la, então é sempre algo que é moldado ao longo da criança ir crescendo e tudo mais. Davi, não sei se tu podes pôr os slides, se faz favor. Eu acho que ele não está. Eu tentei partilhar, já está a funcionar ou não Já? conseguem ver? Não. Eu pelo menos não estou a ver. Hum, Deixa-me tentar então. Mas isto devia já estar. Já está. Está a começar a aparecer. Já. Ok. Já vai aparecer. Ok. Ok. Já Tá está. bom? Obrigada, David. Está excelente. Obrigada, querido. Então, eu pus este título, Ajuda-me, os meus pais divorciaram-se, porque foi baseado em alguma coisa que eu vivi agora com dois miúdos que me contaram. Os pais divorciaram-se e ao fim de, por acaso, 15 dias eu estive com eles. Então, o olhar que eu vi num dos irmãos foi: ajudem-me, os meus pais divorciaram-se. E aquilo teve um impacto muito grande em mim, até porque isto aconteceu em agosto e eu, no mês de julho, por curiosidade minha, de tentar perceber o que é o divórcio, quais as causas e consequências que ele traz, não só para quem, para os pais, para as crianças, mas para a sociedade no seu geral. E eu constatei que o divórcio traz muitas consequências até para o país. E eu fiquei um bocado parva porque eu sempre achava que as consequências eram a nível mais familiar e que o país ninguém tinha consequência. E é totalmente mentira. Há consequências a nível económico, porque sempre que há um divórcio, há um dos lados vai ser prejudicado a nível financeiro e vão ter que pedir apoio à segurança social. Há desgaste financeiro também a nível do magistério, não é? Porque vai-se para o tribunal e tudo mais ali é gasto de dinheiro e tempo. Há gastos também a nível de económicos, não é? Parte financeira e económica, ou seja, traz uma grande repercussão para o país e também de ressalvar os problemas que existem depois nas escolas, não é? Na parte da escola com estes miúdos, não é? Que podem levar e viver algumas problemáticas inerentes a toda a situação que eles estão a viver. Então, é algo que abana muitas estruturas do nosso país e o nosso país é um país que, a nível europeu, é aquele que está no limiar da frente a nível de divórcios. E podes passar para o segundo slide, David, por favor. Ok. É o segundo na lista de eventos. O divórcio, se vocês virem, eu tenho aqui uma tabela ao lado,
que é uma tabela, que é uma escala de eventos que são os eventos mais estressantes na vida do ser humano. Ela foi feita em 1967 pelo Holmes e pelo Rapp, e eu vou trazendo em baixo, se vocês repararem depois nos slides, tem sempre os investigadores, o nome e o ano em que a investigação foi feita, porque tem a ver com a literatura que eu fui lendo, e eu gosto de me basear na literatura e trazer para as pessoas poderem ver que não sou eu que digo, mas é a literatura e os estudos que existem que falam sobre isso. E então, está ali o divórcio, é o segundo evento mais traumático na vida do ser humano, fica ali em segundo lugar. E então eu estive a pesquisar, porque a Fundação Francisco Manuel dos Santos, eles fazem todos os anos uma investigação, que é o retrato de Portugal na Europa, e em que eles contratam a Forte Data, que é a empresa que faz a pesquisa, e traz então alguns elementos sobre o divórcio e outros elementos que eles trazem sobre o nosso país. Então eles referem que o divórcio aumentou, isto são dados de 2023, porque os de 2024 ainda não saíram, e eles dizem que aumentou 6,9%. Ou seja, houve mais 1.185 divórcios do que em 2021, ou seja, houve um aumento bastante grande. A idade média do divórcio neste momento aumentou, porque há um tempo atrás ela estava mais baixa e ela neste momento está mais. Olha, eu penso só um bocadinho, eu estou a ouvir algum som de fundo e está-me a fazer. Eu acho que sou eu. Vamos ter que dar só um segundo. Está bem, está bem. Só para poder Ok, fazer. ok, obrigada. Ok. Então, ele aumentou a idade média para os homens está em 49,1 e para as mulheres em 46,7. Mas há um tempo atrás a idade média era mais nova. Neste momento ela avançou na idade. A diretora da Porte Data, Maria João Valente, ela referiu que o casamento deixou de ser uma forma de institucionalização da relação perante a sociedade e deixou de marcar o início de um projeto de parentalidade. É a forma como os dados têm-se revelado, não é? Quem faz as investigações nesta área e têm demonstrado então até onde é que vão. Podes passar para o segundo, David, por favor? Obrigada. Então, aqui eu trouxe esta linha. Patrícia, Sim, posso só fazer uma pequena observação? sim, com certeza. Talvez a questão de realmente da idade de ter aumentado, portanto, as pessoas que se divorciam, estarem num patamar mais velho, Uhum, se deva ao facto de a maior parte das pessoas, dos mais novos hoje, nem sequer se casarem. uhum, Juntam-se e depois, se der certo, deu, se não der, não deu, separam-se e não há. Isso não uhum, vai contar para as estatísticas do divórcio, não é? uhum, Portanto, o facto de as pessoas, das estatísticas mostrarem que as pessoas que se divorciam agora, portanto, aumentou a idade, não significa que não haja malta mais nova na mesma a separar-se. Só uhum, que como não estão oficialmente casados, portanto, quando se separam, isso não entra nas estatísticas. uhum. Não, obrigada. Então, eu fiz aqui uma linha, e esta linha que vocês veem aí tem a ver com o tempo que as crianças normalmente recuperam de um divórcio. Vai dentro de 1 a 3 anos. E isto depende, lá está, da moldagem que cada criança tem, não é? E como é que ela está na altura em que o divórcio acontece, o que é que aconteceu já antes na vida da criança, o que vai acontecer no meio do divórcio, o que pode acontecer o após. Ou seja, há aqui diversos fatores que podem revelar um ajustamento mais fácil e um ajustamento mais complicado, mais difícil para a criança. Então, a separação em si, geralmente, é o ponto máximo de outros fatores estressores na família, dos quais a criança está sujeita. Os conflitos conjugais, a maior parte das vezes, antecedem a separação e poderão levar a problemáticas comportamentais na criança e nos adolescentes também. Então, este investigador, o Alston e o Lewis, em 2004, eles fizeram
um estudo longitudinal em que tinham crianças entre os 13 e os 18 anos e era um grupo de 131 crianças que eles tinham. E o que eles chegaram à conclusão foi que esta linha do tempo que está aqui, não é? Ela só acontece se os pais conseguirem resolver as suas diferenças sem conflitos, se houver partilhas financeiras em relação à educação da criança, e aqui vai impedir as dificuldades económicas que advêm de um divórcio, e depois se a criança teve contacto com ambos os progenitores, ou seja, no percurso do divórcio, porque muitas vezes isto pode não acontecer, derivado aos conflitos que existem. E muitas vezes os conflitos são muito elevados e acarreta até aqui problemas bastante graves a nível emocional, até físicos e outros mais para a criança. Então, depois também, podes passar o slide, por favor? Ok. Depois de referir também que houve outro estudo que eu descobri também, em que eles apuraram que as diferenças do divórcio nas crianças vai de famílias monoparentais para as famílias biparentais e já não são tão significativas, ou seja, nas monoparentais há mais dificuldade do que nas biparentais. Outras investigações realizadas posteriormente mostram que a maior parte das crianças com pais divorciados não mostram efeitos negativos ao nível do ajustamento psicológico e social a longo prazo. E aquelas que mostram efeitos negativos a longo prazo são crianças que vivenciaram então o elevado nível de conflito interparental e o pouco suporte afetivo e social que estas crianças tiveram, ou então a mesma perda de contacto com ambos os pais, ou a perda de um dos progenitores e depois os tais recursos económicos que já referimos ali anteriormente. Então, neste slide agora aqui nós temos os fatores de risco, que são os fatores que vão proporcionar em que este ajustamento na linha daquele do tempo anterior seja mais difícil a criança em conseguir encontrar este ajustamento social e psicológico. Ora, o conflito dos pais é aquele que é o preditor em que vai trazer um pior ajustamento social e psicológico à criança. Depois tem a insistência do investimento parental, a redução da capacidade económica, a ausência de figuras não parentais que servem de suporte e o novo casamento dos pais com outras pessoas. E aqui eu gostava um bocadinho de esmiuçar só um bocadinho cada uma destes fatores de risco e dizer que então, o conflito entre os pais é aquele que é o tal chamado preditor que vai trazer um mau ajustamento à criança e ao adolescente também. Ou seja, eles são usados para expressar, eles usam esta parte de expressarem as suas emoções com alguma dificuldade e expressam muita raiva de um ou de ambos os pais. Isto é, algumas situações são usadas para passar mensagens negativas entre os pais ou mesmo são estimulados a pensar mal ou se afastarem de um deles, recorrendo muitas vezes à chantagem psicológica e ao engano. A redução da capacidade económica tem a ver com o quê? Quando se vivencia o divórcio, vai haver aqui também algumas dificuldades financeiras e há tendência para que, pronto, esta parte aqui haja dificuldades para um dos lados, não é? A criança deixa de ter a qualidade de vida que tinha anteriormente para passar a ter menos qualidade de vida e isto muitas vezes tem a ver até com algumas atividades extracurriculares que a criança tem e que depois perante um divórcio deixa de ter e isto torna a vida da criança mais difícil porque até à data ela tinha uma vida normal, dita normal, depois a seguir ela deixa de ter com que falta de algumas coisas que ela vai tendo com o processo do divórcio. Depois, em relação à ausência de figuras não parentais que servem de suporte, tem muito a ver, por exemplo, quando o divórcio acontece, muitas vezes há mudança de casa, não é? As crianças têm que mudar de casa, têm que ir viver, se calhar, para uma casa. Normalmente, quem fica com a guarda é a mãe e vão ter que mudar para outro sítio, mudam até de escola e todo o suporte social que elas tinham, desde avós, tios, o vizinho que mora no prédio ao lado, que dava até suporte à família, que ajudava, elas vão deixar de ter, ou seja, este suporte social deixa de existir. E isto é outro fator de risco, porque é como se a criança tivesse que começar tudo
de novo, que é mesmo o que vai acontecer, vai ter que começar tudo de novo e por vezes nesta nova vida estas figuras de suporte deixam mesmo de existir, elas não existem novamente. Depois, o que acontece normalmente é um novo casamento dos pais e é muito complicado quando os pais se separam e depois arranjam uma pessoa, refazem a sua vida sentimental, não é? Que também têm direito a isso. A criança muitas vezes não encara bem a chegada de uma nova presença, ou seja, do namorado da mãe ou da namorada do pai. Ela vai ver ali algum intruso que está a entrar dentro do lar e não vai encarar esta situação da melhor forma. E aqui vai haver então aqui algumas alterações, até que alguns miúdos, como não aceitam, há alterações a nível de comportamento, pois mais que se vão acentuar com esta nova perspectiva e não é fácil de se viver toda esta experiência. Depois temos os fatores de proteção e em relação aos fatores de proteção, tem a ver com as características pessoais da criança, que estão ligadas a um coping ou estratégias positivas que elas encontrem e vão se adaptando, à presença do tal suporte social positivo, que é muito importante, e ao acesso de intervenções terapêuticas. Ou seja, estas características pessoais da criança estão ligadas a uma criança, imaginemos que há crianças que têm um contexto familiar até à data do divórcio muito bom. E elas não está tudo certo com elas, e elas têm até caráteres e comportamentos até ditos que são fáceis, crianças mais fáceis de lidar umas do que outras que existem, não é? E então estas características destas crianças vão ajudá-las, é um fator que as ajuda na nova mudança que vai haver na vida delas. Aquelas crianças que por vezes já tiveram mais dificuldades ou até já passaram por alguma situação traumática na vida e quando isto acontece, elas vão ter mais dificuldade de arranjar até estratégias de coping positivo para se adaptarem à nova vida. Então, por isso é que eu digo que está tudo muito ligado à moldagem do contexto familiar de onde elas estão no momento do divórcio e depois para onde é que toda a situação vai ser levada. A tal presença do suporte positivo que foi lá há bocado, então é que quando o divórcio acontece e as pessoas até nem mudam de sítio de casa, ficam todos a morar, a mãe morar com a criança no mesmo sítio, não sai da casa, é o pai que sai. O suporte social continua, os tios, os avós, primos, até os vizinhos do prédio, ou a mesma escola que não é mudada e a contínua continua a ser a mesma, a professora continua a ser a mesma, isto é muito bom para a criança, porque é como se, ok, tudo mudou, mas nem tudo mudou para dramaticamente mal. Há coisas boas que ainda continuam, ou seja, a mudança não foi completamente drástica, mas há coisas boas aqui. E depois também, porque há pais que são acessíveis e sensíveis, percebem se a criança está a ter algum problema a nível escolar, não é? A nível das aprendizagens, porque muitas vezes se nota isso até no comportamento deles. Então, pode-se pedir ajuda de um terapeuta, não é? De um psicólogo para tentar ajudar a criança aqui em alguma coisa que não esteja tão bem e que ela possa de facto pôr para fora, não é? Depois vamos às reações das crianças e dos adolescentes, não é? E são diferentes de umas para as outras, né? Então, a criança vai depender então do estado de desenvolvimento em que ela está, as capacidades dos pais de se focarem nas necessidades e nos sentimentos da criança, no temperamento da criança e no funcionamento psicossocial pré e pós-separação dos pais em relação à criança, não é? Os adolescentes são respostas frequentes à mudança na estrutura familiar, alterações do comportamento, ou seja, passa a haver mais agressividade e até pode haver delinquência, o isolamento sexual, o abuso de substâncias e o comportamento sexual de risco. E a diminuição também depois no rendimento escolar. Depois a seguir, então, temos aqui alguns problemas na saúde física. Crianças que passam pelo divórcio, não é? A longo prazo, elas podem eventualmente desenvolver diabetes, hipertensão, imunossupressão, que é a redução do nosso sistema imunológico, problemas a nível reprodutores, doenças respiratórias, lesões físicas, mortalidade precoce, hospitalizações. A imunidade física, esta vai ficar mais em baixo, não é?
podem ter constipações, otites, dores de estômago, cabeça e até náuseas. Perder o controle das esfinges está muito ligado a meninos que nunca fizeram um xixi na cama. De repente, quando estas coisas acontecem, podem acontecer eventualmente este perder do controle das esfinges. Eles podem fazer um xixizinho na cama, ou até mesmo na escola se distraírem e não conseguirem ir à casa de banho a tempo. Pronto, pode acontecer isto eventualmente. Mudança de apetite também pode acontecer bastante, a perda ou o aumento do apetite que a criança venha a ter. Comportamento de risco, que tem a ver com comportamentos autodestrutivos, não é? Principalmente ali nos adolescentes. O tal uso de substâncias e nos adolescentes a atividade sexual que vai ser precoce, asma e insónias depois durante a vida adulta. Depois, a seguir, temos aqui a relação do género, ou seja, das raparigas e dos rapazes. Há os sintomas internalizantes, que é tudo aquilo que acontece dentro do nosso interior, não é? Da nossa mente, e aquilo que depois são os sintomas externalizantes, que vai passar para fora, que é o nosso comportamento. Então, nas meninas, há a propensão de haver mais depressão, e ela vai aumentar na transição do quê? Da infância para depois para a adolescência. Ela tem mais a sensação de abandono, sente-se mais magoada, a rapariga, e sente mais pressão para tomar o partido. Também, o rapaz também vai sentir a mesma coisa. O comportamento também pode ser agressivo, vai ter também picos de ansiedade e os comportamentos antissociais e impulsivos e hiperatividade. Em relação aos meninos, eles sentem-se mais irritados, sentem também o abandono, a pressão muitas vezes que os pais impõem para que a criança tome partido de um dos lados. O comportamento deles vai ser muito mais agressivo do que as meninas, a ansiedade também. Comportamentos antissociais impulsivos vai ser mais também do que as raparigas têm, e a hiperatividade também, e pode haver até aqui algumas consequências a nível de roubos e de mentiras. Ok. Depois, aqui ainda tem aqui os adolescentes. Tem aqui os adolescentes, na parte das raparigas, há tentativa de suicídio e nos rapazes há a ideação suicida. Ou seja, os rapazes tentam e quando tentam, eles conseguem pôr fim mesmo à primeira tentativa que fazem. O homem tem mais tendência para morrer do que a mulher. A mulher tenta, pode tentar várias vezes e não conseguir, não é? E então é esta diferença daquilo que a literatura diz na diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino. Aqui também o uso de substâncias, a conduta sexual inadequada, o comportamento delinquente e o desenvolvimento de uma autonomia prematura. Querem ser mais velhos do que aquilo que eles são, não é? Depois eu trouxe aqui, mas já vi que o tempo já está a acabar, trouxe aqui alguns pontos que a Ordem dos Psicólogos diz quando os pais se divorciam, como é que têm que falar com as crianças, não é? Conversar em família, selecionar o melhor dia para dar a notícia, dar esclarecimentos simples, reforçar que as crianças e adolescentes são amados, falar sobre mudanças, passar calma e segurança, demonstração de respeito por ambos os progenitores, conversar e escutar. E no fim, eu trouxe aqui só para fazer um apanhadinho de tudo aquilo que foi falado. O número de crianças e adolescentes afetados pelo divórcio está a aumentar dramaticamente. O divórcio não é um evento, e sim um processo que pode alterar o bem-estar psicológico das crianças e adolescentes que passam por ele. A qualidade da parentalidade é um dos melhores preditores de bem-estar das crianças e adolescentes. É fundamental acompanhar não só as crianças e adolescentes, mas também envolver os pais no projeto terapêutico, tendo como perspectiva a diminuição dos efeitos a longo prazo. Obrigada. Parece-me que sou eu agora, não é? Ok, então quero dar as boas tardes a todos, e agradecer também pela vossa presença neste Zoom.
Como nós temos podido ouvir, nós estamos a falar de algo que é extremamente importante e é extremamente impactante, na vida das pessoas, não é? Mas antes vou-me apresentar, meu nome é Ângela, e eu sou responsável pelo nosso gabinete de psicologia, ou seja, eu faço a ponte entre as pessoas que precisam de consultas de psicologia e os psicólogos que trabalham connosco. Nós percebemos a necessidade de muitos cristãos de não se sentirem bem-sucedidos até mesmo na vida espiritual por causa dos traumas emocionais. Isto é uma coisa que nós temos mesmo que aceitar. Infelizmente, durante muitos anos achava-se que as pessoas, quando se convertiam, ficavam bem, ficavam todas muito bem, mas a verdade é que nós somos seres humanos e somos muito marcados pela vida, ok? E se há coisa que realmente marca muito a vida de um homem, de uma mulher, de uma criança, é mesmo o divórcio, né? O divórcio é uma separação e tudo o que é separação provoca dor emocional. E então nós temos este gabinete a funcionar para que nós possamos ajudar as pessoas que sentem que precisam de ajuda. Eu não conheço a vossa vida, não sei, não conheço pormenores, detalhes, não sei se aqui alguém já passou por situação de divórcio, ou e se têm filhos, ou mesmo que não tenham passado por uma situação de divórcio, se tiveram alguma situação na vida que vos marcou, hum, ou se vocês são filhos de pais divorciados, não é? Porque o divórcio não é uma coisa só de agora. Já nós vemos pessoas adultas que, que foram marcadas pelo divórcio dos próprios pais e às vezes isso vem também, é um peso, é uma bagagem acrescida, e que vai também depois influenciar nos seus próprios casamentos, não é? Há divórcios que acontecem porque já aconteceu com os pais, e então a pessoa às vezes não consegue levar o seu casamento até ao fim. Isso marca muito. Nós vimos agora aqui com a Patrícia, não é? O que é que, quais são as consequências do divórcio na vida de uma criança, e a verdade é que há muitas crianças que hoje são adultas e que passaram por essas situações e que se não foram acompanhadas, essas marcas estão lá, continuam lá e vão influenciar o relacionamento na vida adulta, ok? Então, nós damos muita importância às questões emocionais. Este ministério chama-se Celebrando Restauração. E nós sabemos que, apesar de nós sermos cristãos, temos um relacionamento com Jesus, mas a nossa alma é onde ficam todas as marcas daquilo que nos acontece ao longo da vida. E há muitos cristãos que sofrem emocionalmente, mas às vezes não querem dizer, ou têm medo de dizer, porque têm medo de ser julgados, têm medo que lhes digam que eles não estão a ser suficientemente espirituais, que eles não estão a ser suficientemente, não estão a ter fé suficiente para ultrapassar aquela situação. E isso não tem nada a ver com ter fé ou não ter fé, tem a ver com feridas que as pessoas têm e que precisam de ser tratadas. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Então, o meu desafio aqui é, depois de vocês terem ouvido aquilo que ouviram, e mesmo que não seja o vosso caso, que não tenham passado por nenhum divórcio ou que não tenham tido pais divorciados, pronto, enfim, mas
Se vocês sentem que há qualquer coisa que, há, que, há, que querem avançar e não conseguem avançar, que há qualquer coisa que vos está sempre a puxar para trás ou que não vos deixa sonhar ou que boicota os vossos sonhos, ok? Ahm, então está na hora de pedir ajuda, está bem? Está na hora de pedir ajuda, porque nós precisamos de nos desbloquear psicologicamente para evoluirmos espiritualmente, ok? Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, ele automaticamente é restaurado à comunhão com Deus, não é? É através do nosso espírito que nós temos comunhão com Deus. Mas a nossa alma, ela não é automaticamente restaurada, porque é na nossa alma que ficam as marcas daquilo que nós vamos sofrendo ao longo da vida. Ok? A alma é o conjunto das emoções, é o conjunto dos pensamentos, ou seja, tudo aquilo que nós somos é a nossa essência. Aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que nós pensamos sobre nós próprios, está tudo aqui, dentro da nossa alma. E a nossa alma precisa ser tratada, ok? As nossas feridas emocionais muitas vezes não nos deixam assumir compromissos maiores e compromissos mais sérios com Deus. Porque às vezes as marcas que nós temos em relação aos nossos pais, em relação, sei lá, qualquer coisa que nos possa ter acontecido, que tenha traído a nossa confiança, nós vamos projetar isso também na nossa relação com Deus. Se nós não conseguimos confiar em quem nos criou, vai ser muito difícil confiarmos totalmente em Deus. Então nós precisamos mesmo tratar as nossas feridas emocionais, ok? Então eu deixo aqui o meu desafio. Se durante este tempo que nós estivemos aqui a falar e em que a Cristina e a Patrícia estiveram aqui a dar, portanto, estas orientações, se algum de vocês se sentiu que realmente está a precisar de ajuda, que há coisas que precisam ser desbloqueadas na vossa vida, é uma questão de entrarem em contacto connosco para o nosso gabinete. Eu não sei se está para projetar aí, Davi, o meu número de telefone e o meu nome, não sei se tu estás aí. Sim, mas acho que não está feito Não, isso. o pastor Danilo tinha posto ontem, mas não sei, pronto. Então é assim, se vocês É tiverem uma verdade. caneta, anotem, o meu nome é Ângela Proença e o meu número de telefone é o 96 449 5748. Mandem mensagem, normalmente é assim que acontece. Primeiro mandam uma mensagem para mim, porque se eu vir números que eu não conheço, eu não atendo. Por isso eu sempre digo, mandem-me uma mensagem primeiro, a identificarem-se, a dizerem aquilo que precisam e depois eu entro em contacto, ok? Pronto, era isto que eu tinha para vocês, era este desafio. Deus é um Deus que se preocupa conosco integralmente. Ok? Ele não está só preocupado com a nossa relação espiritual com Ele, mas Ele também está preocupado com a nossa relação afetiva. Nós temos a nossa relação com Deus também é afetiva, não é só espiritual, né? É afetiva. E Deus quer que nós sejamos restaurados, não só no nosso espírito, mas também na nossa alma, ok? Ele quer-nos totalmente íntegros, das três maneiras, ou seja, na nossa dimensão de alma, corpo e espírito, ok? Então fica aqui o desafio. Os psicólogos que trabalham connosco são cristãos também, o que também, pronto, é uma mais-valia, não é? Fica aqui o desafio, ok? Obrigada pela vossa atenção. Eu não sei se. Muito obrigada à Patrícia, muito obrigada à Ângela. Foi extremamente esclarecedor e eu não sei se há aqui alguém que queira colocar alguma questão. Estejam à vontade de ligar o microfone. Então, como eu falo muito, eu vou começar, depois os outros falam. Ah,
quando eu passei pelo processo de divórcio, as pessoas diziam o seguinte: olha, o tempo cura todas as coisas, né? Ah, o tempo vai curar tudo, né? E depois de um certo tempo, eu descobri que o tempo em si só não cura, não cura tudo, né? O tempo não cura feridas de natureza espiritual, feridas emocionais, como a Ângela acabou de mencionar, né? Eu comprei um livro no Brasil, né? Inclusive agora, quando eu estive aí na Iquimave, eu dei esse livro para o pastor Danilo de presente, né? Colocando o seu passado no devido lugar, né? Usando o seu passado como melhor amigo ou como seu pior inimigo, depende de como você lida com ele. E nesse livro tem justamente essa frase, que o tempo não cura feridas emocionais. Só o que cura é o perdão. O perdão, o tempo e o perdão é que nos cura de todas as nossas feridas, de todos os nossos traumas, né? E a outra questão que a Patrícia mencionou sobre crianças, eu era professor de crianças lá no Brasil, de juniores, né? Crianças de 9 a 12 anos, e eu tinha um rapazinho que nos dava o maior trabalho, sabe? Ele não se comportava, enfim, era terrível, era terrível. E por 3 vezes eu tive que pedir para ele sair da sala, né? Porque ele era impossível, né? E aí depois teve um dia um batismo na igreja, um domingo pela manhã, e aí ele foi se batizar, ele ia se batizar, esse menino, né? Ele, a mãe e o pai. E antes do batismo, os pais deles partilharam um testemunho, né? Que estavam se separando. E naquela época que ele se comportava muito mal na sala de aula, era o período que os pais estavam se separando, né? E eu não tive essa curiosidade e essa percepção de analisar, né? Então, às vezes, nós erramos, nós falhamos, nós julgamos, e a gente não quer saber do contexto, né? Então, a gente sabe que isso, de fato, afeta as crianças, né? Aí eu pude pedir perdão para ele. Hoje ele até mora aqui em Portugal, ele mora em Lagos, né? Já está um rapaz já, né? Mas, assim, foi um momento muito interessante. E eu queria só destacar esses 2 pontos que eu acho que é importante, ok? E só mais uma vez apresentar mais uma colega, a Margarete, ela está em Teresina, Piauí, lá no Brasil, a minha cidade, viu? Ela convidei para ela participar. Bem-vinda. A Margarete também teve um problema de divórcio e ela tem um filho, acho que 15 a 16 anos, o filho dela. E eu convidei porque tem tudo a ver, né? Uhum. Obrigado. Muito obrigada, obrigada, Demas. Muito obrigada. Sejam bem-vindos aqueles que entraram já depois de eu ter começado a falar ou que entraram depois. Sintam-se todos acolhidos e bem-vindos. É uma bênção, uma honra tê-los aqui conosco neste evento do Celebrando Restauração. Mais alguém quer colocar alguma questão? Se quiser, tem que clicar no microfone para o ativar. Ninguém? Cristina, se eu posso também dar um comentário, ahm, É, para as pessoas que possam ter uma questão depois ou possam ter uma questão que não queiram perguntar agora. O pastor Danilo sim que comentou em poder contactar com essas perguntas e depois será feita uma resposta que será dada numa próxima reunião. fantástico. Isso é algo para deixar assim para quem estiver interessado. Uhum. E é só o que eu tenho a dizer realmente. Muito obrigada, David. Eu queria David, falar, sim, diga, Emiliana. Olá, eu boa quero tarde. agradecer, boa tarde, querido. Eu quero agradecer, né, aos Mandemas por ter me convidado. Eu compartilhei um pouquinho da minha história com ele e, embora hoje eu tenha 49 anos, mas eu vim de um lar que era divórcio, com 12 anos meus pais se divorciaram. Então, isso trouxe uma consequência muito difícil na minha vida, né? Mas que eu só consegui descobrir a partir dos 45 anos, 45, 46 anos. Então, eu vivi praticamente 33 anos num deserto muito sombrio, muito difícil, de coisas que eu fazia, enfim, de decisões que eu tomei, e eu não sabia que eu estava perdida.
né? Então, ainda estou no processo de tratamento, né? Tenho conversado com uma psicóloga, mas, assim, que realmente a separação, o divórcio, né, dos pais vão refletir muito, muito na vida dos filhos. É isso. É verdade, é verdade. Obrigada, querida. Obrigada. Eu vou dar um testemunho meu pessoal. Eu sou divorciada e, e o meu filho, o meu ex-marido, resolveu fazer uma nova família e, portanto, houve traição e pedido de divórcio e pronto, apesar de ambos sermos cristãos. E o testemunho que eu tenho para dar não é. Havia, havia horas e horas de coisas que eu podia falar, mas a questão das crianças toca-me muito. E eu trabalhei muitos anos com crianças, vi muitas coisas muito tristes, conflitos dos pais, advogados envolvidos, polícia, coisas muito, muito sérias, muito tristes e muito feias. Mas isso já é mais expectável e a própria Patrícia falou aqui. Mas uma das coisas que me preocupou muito no meu filho quando eu me divorciei, acho que não estava nessa listagem, que era o silêncio. O meu filho entrou num processo de silêncio que ele não partilhava nada do que ele sentia, do que ele estava a passar, inclusive na escola. Acho que já tinha passado mais de um ano quando os professores descobriram, porque não se manifestou em nada. Ele engoliu tudo, ele pôs a sua máscara e todos os dias ia de máscara para a escola, chegava à casa, tirava a máscara no seu quarto e fechava a porta. E foi muito difícil lidar com ele na adolescência, foi muito difícil entender o silêncio e mexeu muito com o meu emocional vê-lo assim, sendo que antes do divórcio ele era uma criança muito espontânea, muito risonha, muito divertida, muito solta, e após o divórcio ficou aquele adolescente calado que não fala para nada a não ser que precise de alguma coisa, e olhem lá quando isso acontecia. E, e foi muito difícil de lidar com ele. Não que ele nunca foi agressivo, nunca foi respondão, nunca foi rebelde, nunca teve nenhum problema de envolvimento em nada, nem com substâncias, nem com nada, nada, nem agressividade, mas era o silêncio. E o silêncio preocupava-me muito, porque nós não sabemos o que é que a cabeça de um adolescente possa estar a pensar num silêncio, possa executar no silêncio. E foram momentos muito difíceis, graças a Deus que foram cruzando profissionais à nossa vida, psicólogos, homens de Deus, mulheres de Deus, que nos ajudaram muito a mim. Este Ministério Celebrante Restauração foi objeto da minha restauração, foi instrumento de Deus para a minha restauração. E para o meu filho, algumas psicólogos que ele teve, e hoje em dia, graças a Deus, é um adulto bastante bem resolvido com o assunto, mas que ainda precisa de restauro. Eu peço a Deus quase todos os dias que o restaure para ele não vir a cometer os mesmos erros, para ele não vir a fazer o mesmo. Porque nós, infelizmente, o que eu tenho visto nos lares cristãos e não cristãos é que nós não fazemos aquilo que sabemos, mas aquilo que está guardado no mais íntimo do nosso coração, nós fazemos muitas vezes aquilo que vimos fazer e não exatamente aquilo que queremos fazer. E eu queria deixar aqui este testemunho, não é? Que nós hoje em dia que estamos aqui adultos, que somos crescidos, uns que em nome de Jesus ainda vão casar, outros que já reconstruíram as suas vidas, outros que estão nesta batalha. Procurem ajuda, como disse a doutora Ângela, estejam atentos aos vossos filhos,
orem pelos vossos filhos, mas não orem só. Sejam aquela ponte que leva a um profissional, que leva a alguém que possa ajudar, porque às vezes os pais e as mães não são propriamente nestes momentos, por mais cristãos que sejam, as pessoas indicadas para ajudar os vossos filhos, os nossos filhos. Doutora Ângela, o que é que tem a dizer sobre isto? É isso mesmo, está tudo dito. É preciso realmente procurar ajuda, ok? Porque os pais estão feridos, estão magoados e não têm ferramentas para poder ajudar os filhos. Então é mesmo isso. Imparcialidade, da E imparcialidade. nem imparcialidade, obviamente. É mesmo muito importante procurar essa ajuda, ok? O que a Cristina disse foi perfeito. Sim, como diz o pastor Danilo, sempre sozinhos, sozinhos nunca mais, não é? A gente sozinhos não vai muito longe, Ao nem contrário constrói daquilo nada. que as pessoas às vezes dizem, é sinal de muita coragem. É sinal de muita coragem, Pedir ajuda é sinal de muita ok? coragem. Então, é muita coragem, é sinal de muita coragem, ok? Então, esse é o desafio. E a própria Bíblia nos responde em Provérbios 18:1, que aquele que vive isolado busca os seus próprios entendimentos e vai contra a verdadeira sabedoria, né? Então, o isolamento Exatamente. nunca é a saída, né? E eu Uhum. estava conversando com uma amiga aqui, ela dizendo assim, mas eu tenho medo. Eu disse, não, mas vá com medo mesmo, né? Vá com medo mesmo, que você Medo de consegue. quê? Ela tinha medo esse medo todo, de se abrir, de procurar ajuda, dessa Uhum. questão toda do que vão dizer, do que vão falar. E ela dizia, É, Deus, eu tenho muito medo. Eu disse, sim, mas em frente com medo, tem que ser com medo mesmo. claro, Você passa por claro, cima, obviamente. claro. É preferível enfrentar o medo e não Exato. não se preocupar com a opinião dos outros, mas sim com o bem-estar dela. E com o bem-estar dos seus filhos e Ela das e próximas Claro. gerações. exato, dela e de todas as pessoas que estão à volta dela, não é? Não é assim, nós podemos fazer duas coisas. Podemos ser podemos ser aqueles que vão romper com as tradições e com as más tradições e com as heranças emocionais e espirituais do passado, ou seja, podemos ser essa pessoa que vai romper com isso, não é? Que vai quebrar isso, e então vamos as nossas próximas gerações vão ser gerações livres, ou podemos ser aqueles que vamos perpetuar. É uma escolha nossa, não é? É uma escolha nossa. Logo, Podemos ser aquela porta que Deus coloca para efetivamente acabar com a maldição, não é? Porque é mesmo isso. A Bíblia fala sobre as heranças familiares, não é? E muitas vezes há famílias em que o divórcio é praticamente uma maldição, porque as pessoas estão constantemente, há casos e casos e casos de divórcio, não é? Então, nós podemos ser realmente aquela pessoa que vai ser o estanque, vai estancar isso, não é? E vai libertar as nossas próximas gerações de nós para a frente dessas coisas, ou podemos perpetuá-las, porque a tendência, se nós não tratarmos, nós vamos perpetuar. Ok? quando eu estive aí na ICMAV, na primeira vez que eu fui para conhecer o Celebrando a Recuperação, eu saí aqui de Bragança, A né? oração. A restauração. Eu fui para. Eu saí aqui de Bragança e eu fui. Quando eu cheguei no evento aí na ICMAV, antes de começar, eu vi uma frase, tinha lá um cartaz, um folder lá, e essa frase marcou a minha vida. Eu lembro que eu comecei até a chorar quando eu vi essa frase. E eu disse assim: olha, eu posso. Eu não, se eu tivesse que voltar daqui para Bragança sem ouvir nada, já estava satisfeito. Eu creio que Deus me levou lá na Iquimável, só para ouvir uma frase que estava lá escrito que fracasso não é uma pessoa, e sim um Uhum. acontecimento. Olha, aquilo ali foi libertador de um jeito. Eu fiquei, Jesus, Uhum. é isso mesmo. Então, Exato. assim, porque às vezes a gente passa por esses processos todos
Uhum. E a gente é considerado fracassado, as pessoas nos consideram fracasso e às vezes nós mesmos achamos Exato. fracassado, né? Mas Uhum. o fracasso não somos nós, o fracasso foi o que É uma aconteceu. circunstância, A foi vida algo. segue, a vida Exato, segue. exato. Hoje eu fiquei sabendo de uma notícia na minha cidade, na cidade vizinha minha lá em Teresina, né? Uma cidade do lado, separada por um rio, de uma moça, de uma mulher que vivia um casamento e tinha se separado, mas tinha amizades com o ex-marido e aquela coisa, e o cara sempre querendo atrás dela. E ontem, infelizmente, ela já tinha ido à polícia pedir medidas protetivas, né? Que ele tinha Uhum. atentado contra a vida dela, né? E todos os dias ele passava lá e pedia um café. Ela dava um café para ele no portão e ele tomava, né? E aí ontem aconteceu uma fatalidade, ele bateu, ela saiu, ela ofereceu o café e ele atirou nela, matou a mulher. Meu Deus. Então, assim, eu vi uma frase de um pastor que ele diz assim, eu prefiro uma mulher divorciada viva do que uma mulher morta, né? Porque às vezes Exato, a gente fica forçando tanto. E exatamente. no ambiente de igreja, é aquele negócio assim, olha, vamos orar, olha, Deus vai É, restaurar, olha, não sei o quê, olha, não sei o quê. E o cara te batendo todo dia, te ameaçando pois. todos os dias. Há E aí, alturas que não vale, há alturas que não é para orar, é para agir. então, e aí tem uma frase, outra frase que um pastor amigo nosso disse o seguinte, olha, se o teu marido, se o teu marido bate em você, né, se ele agride você fisicamente, e se você for na igreja e conversar com o pastor, e o pastor disser que vai orar, é para você denunciar o seu marido e o seu pastor. Como é que o Pois, cara vai te matar? Como é que pois, faz? Pode, né? exatamente. É isso. E quem fala de marido, fala de esposa. Bom, Sim, a também. mesma coisa. Não Pronto, há que quando há tirar de uns para agressão, meter nos outros. exato, quando há agressão, hoje em dia, por exemplo, cá em Portugal, hoje em dia, a violência doméstica é um crime público, portanto, qualquer pessoa pode denunciar, ok? Uhum. Mas é verdade, nós às vezes assistimos a dramas porque as pessoas às vezes têm vergonha de falar sobre o assunto, têm medo. Sabemos que às vezes isso acontece também dentro das igrejas, porque pronto, as pessoas. Há muito aquela coisa do cristão de querer mostrar algo que na realidade não é, portanto, manter as aparências. Não Mas é e é não assim, vive. não é e não vive. Mas graças a Deus que as coisas estão a mudar, não é? Eu, por exemplo, acho que nós na ICMAV temos uma grande sensibilidade para isso e a liderança da ICMAV está perfeitamente sensibilizada para estas questões e sempre que é necessário agir, age-se, não é? Não, porque é assim, as pessoas, Deus não quer que exista esse tipo de situações num casamento, não é? E Deus não vai forçar uma mulher a estar casada ou um homem a estar casado com uma mulher por causa e a sofrer violência, não é isso, essa não é a vontade de Deus. Infelizmente, durante muitos anos passou-se essa ideia, não só nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas também, ou seja, passou-se muito essa ideia, não é? E a questão do ai, vá, ora, ora, porque há coisas que não é orar, é agir. Porque há uma coisa que nós temos que pôr na nossa cabeça: Deus não obriga ninguém a nada, ok? E Deus deu-nos uma coisa que se chama livre-arbítrio. E nós temos a possibilidade de escolher aquilo que queremos fazer, Eu, eu, ok? eu Então, estava, quando é para orar, é para orar, mas depois há momentos em que é para agir. E quando é para agir, é para agir. E pronto. Olha, eu estava vendo, só concluindo, eu estava vendo, por exemplo, tem tido um avanço, de fato tem tido um avanço, então ministérios como esse, que cuida de pessoas como nós, não só na ICMAV, mas a gente tem percebido que tem tido um avanço nas igrejas, que antes achava isso, tratava isso como com desprezo, né, com um olhar, assim, parecia que nós nem fazíamos parte da igreja, né? Uma heresia quase. Chegávamos na igreja, era como se nós não fizéssemos parte, né? Eu tô aqui em Bragança e eu tô sozinho, né? E eu tenho uma coisa que eu não gosto quando acontece na igreja. Eu já falei para o pastor, quando o senhor for fazer, você me avisa antes, que eu vou sair. Ah, agora vamos orar, agora fica perto da sua família, fica perto da sua família. E aí eu levei, só para vocês terem uma noção, eu levei um amigo meu português na igreja certa vez e o pastor fez isso aí. Ah, você está perto da sua família, você está perto da sua família. Aí, ao final, meu colega disse assim, ô Dema, diz-me lá, Jesus Cristo só veio para a família, para o marido, para a mulher e para os filhos, e quem está sozinho? Jesus não veio para ele, não? Eu disse, então,
Jesus veio de igual modo a todos nós, né? Então, para não ter essa diferenciação que tem muito. Então, eu tenho percebido, não só em Portugal, mas no Brasil, muitos ministérios, muitas igrejas têm iniciado esse ministério. Eu conheço pelo menos 3 que eu Uhum. participo aqui de longe, que têm iniciado esse ministério, né? Graças a Deus. Porque todas as igrejas têm pessoas assim e vão ter pessoas assim, né? Claro. E nós precisamos nos apoiarmos mutuamente e eu sempre digo que, por exemplo, a questão do divórcio em si, para mim, eu comparo ela a um luto. Ou seja, Sim. morre um amigo nosso, nós vamos lá, nós participamos do velório, nós choramos, nós sentimos a dor. Mas nós sentimos a dor meio que superficial. A dor só vai ser mesmo, nós só vamos sentir a dor quando for um parente nosso, quando for o pai, quando for a mãe, quando for o irmão. Assim é o divórcio. Só aquele que passa é que vai saber. Quem não Exato. passa vai estar sempre, vai ter sempre aquele discurso religioso prontinho. O que Deus Pois. juntou, não separe o homem. E a gente precisa avançar e vencer essas batalhas E, todas. Porque a Bíblia diz que com a consolação que a gente recebe do Senhor, nós devemos consolar o próximo. E assim, que sejamos todos nós dessa forma. É verdade, é verdade. Concordo. Concordo e estava a pensar que durante muitos anos eu trabalhei no Ministério de Casais, na tentativa de restauração de casamentos. E tinha uma cartilha extremamente bem estudada para todas as ocasiões, conselhos para todas as ocasiões. Mas quando o divórcio bateu à minha porta, eu não. Isto na presença de Deus que vos falo, quando o divórcio bateu à minha porta, eu pensei em todos aqueles conselhos, em todas aquelas coisas e, e fiquei com um peso no coração e de saber que realmente só quem passa pelas coisas é que sabe o que é que elas Yeah. doem. E então vamos terminar. Uhum. Não passe por isto sozinho, É verdade. não passe por isto. É um luto e um luto tem muitas fases. E um Consegui, não. luto Consegui, sim. Olá, desculpa. não faz mal. E um Sim, não, luto tem desculpa. muitas fases. Uhum. E, e nós sabemos tão bem consolar os viúvos, as viúvas, sabemos tão bem acolher os órfãos, mas às vezes temos alguma dificuldade em acolher os divorciados, acolher os filhos que provêm desses divórcios e sermos essa coluna para essas pessoas dentro das igrejas. Uhum. Desejo que sejam muito abençoados o resto do dia, da Cristina, noite. posso só dizer uma Pode, sim, coisinha? senhora. Desculpa. É que eu estava a Não tentar peço tirar o micro, não estava a conseguir. Olá, Paulinha, boa noite. Olá a todos, boa noite. Eu só vou deixar aqui um pequeno. O que está no meu coração. É assim, em relação ao divórcio e o casamento, eu tenho uma opinião extremamente pessoal, pronto, é própria, nunca passei por um divórcio, não venho de famílias, Graças a Deus. sim, graças a Deus, que tenham tido assim este histórico, mas como cristã, não é? Eu tenho uma forma de pensar mesmo pessoal, pronto. Mesmo sendo crente ou não crente, eu acredito sim que a última coisa que nós queremos pensar sempre é no divórcio, não é? Para deixar aqui um ar também às pessoas de que não é logo que nós partimos para ela, não é? A última coisa que nós devemos pensar é no divórcio. Ainda que eu sou apologista, sim, de que quando há batidas, estas porradas que nós ouvimos falar, vou falar assim num termo bem prático, não é? Sem aqueles, não é? Sem aquelas palavras muito enriquecidas, aquelas porradas que as pessoas levam, que as mulheres levam, e alguns homens também, que eu tenho conhecimento Sim. que levam bastante, ou seja, aí nesses extremos sim. E violência psicológica. E violência psicológica então mata, de verdade que sim. Acho que é mais traumatizante a violência psicológica, que a pessoa vai morrendo aos bocadinhos sem ninguém dar conta, dentro de casa, porque é visível quando a pessoa apanha e se vê a marca ou assim. Mas num conceito cristão, quando nós vamos ajudar, quando vamos abordar, nós vamos sempre tentar
que a coisa, que entendam o que é o casamento, não é? Levar sempre em prol o que é o casamento, a instituição de Deus, não é? Nós fomos criados dessa forma, Deus criou-nos para casar, não é? Marido e mulher, para haver família. E pronto, não passar só aquela ideia de que é para a primeira coisa a pessoa fugir. Estou a falar aqui porque nós estamos a falar publicamente. Então, para a pessoa desistir. Não, se alguém tiver algum problema, a primeira coisa é pedir socorro. Eu quero deixar isso porque, e é pessoal, porque eu tenho convivido aqui com N mulheres e muitas delas já vêm de primeira separação e segundas separações. Algumas delas dizem, se eu soubesse o que eu sei, eu não teria até levado ao divórcio, porque eu teria lutado. Outras sim, até na primeira fase da situação, teriam mesmo que sair. Portanto, cada caso é um caso. Procurem ajuda logo assim, na primeira instância, procurar ajuda logo no primeiro embate, não ficar guardando. Porquê? Porque isso vai ajudar, às vezes, até a pegar a coisa ainda a tempo, não é? Mas outro recado que é bem dado aqui é: não tolerem violência. A primeira violência que aconteça deve ser denunciada. Entendem? Estou aqui a pôr as duas questões, não é? Nós vermos a situação do casamento não para largar e correr, mas quando há violência, nós temos que denunciar automaticamente. Eu sou apologista de que a violência, para mim, seja ela psicológica, seja ela física. Agora, o pedido de ajuda é muito importante, porque o casamento, ele pode ser restaurado. E nós temos visto casamentos serem restaurados. Portanto, porque Deus faz e quando nós também desejamos, a coisa acontece. Ok? Pus aqui esses pontos todos que é muito importante analisar, não é? Friamente, vamos analisar. Há pessoas, estamos aqui a falar e isto vai passar no YouTube, muita gente vai nos ouvir. Então, estas fases todas devem ser bem ponderadas, umas agir logo, umas não, acho que todas têm que ser agidas automaticamente, o pedido de ajuda, o pedido de socorro, dizer, olha, eu estou a passar por isso, arranjarem uma pessoa que nós confiamos. Não é qualquer pessoa que devemos falar sobre os nossos problemas, porque há conselhos que nos dão, às vezes até são completamente errados. Uns dizem, não, vamos ficar, aguenta, vamos orar, como já ouvi falar há bocado, vamos orar, e tu estás a levar. Isso é completamente errado. Outros dizem, olha, deixa, automaticamente, ou seja, não há um pensar. É um casamento, é uma responsabilidade, é uma coisa que é muito importante, ok? Só queria deixar passar esta, porque isto é mesmo pessoal, meu, sendo cristão ou não, eu penso assim, tá bom? Muito obrigada, Só- Paulinha. Só mais uma coisa para concluir. Só esta última. A última, é a última. Eu estou falando muito. Olha, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que a nossa digníssima Paulinha falou é interessante porque às vezes as pessoas imaginam que a gente, na primeira dificuldade, a gente chutou o pau da barraca, como se diz no Brasil, e caiu fora. Não, a Bíblia diz que a gente tem que andar a segunda milha. Tem gente aqui que andou 200 milhas, né? E o casamento ele é constituído de duas pessoas. Se um não quiser, filho, não tem como. A aliança é de dois, né? Então, assim, é um discurso que às vezes nós ouvimos bastante, mas por que que não fez isso? Mas por que que não fez aquilo? Eu digo para vocês que apesar de tudo que eu fiz, eu não me orgulho em ter me separado, me ter divorciado. Não é orgulho. Mas a gente precisa entender até na hora de a gente ajudar as pessoas que se o outro não quiser, filho, não tem. E duas coisas que eu sempre reflito. Aqui em Bragança eu faço trabalho, eu faço os trabalhos extras servindo à mesa. E dois lugares que eu vou que eu penso muito. Um é quando eu vou servir em casamento. Eu fico imaginando o que está unindo esses dois. O que está unindo esses dois? E o outro que eu vou, Cristina, que eu reflito, é em velório. Quando eu vou em velório aqui, eu fico pensando, dá para refletir. Então, assim, não, mas são dois crentes salvos, lavados no sangue de Jesus. Glória a Deus. Mas se um tomar outro rumo, filho, não quiser, não tem como. Então, assim, só essa observação. Obrigado. Tá, pronto, não falo mais. Dois excelentes eventos para refletir. Mas não é?
Muito obrigada por todos que estiveram presentes. Ângela, Patrícia, Obrigada. todos os que nos Pode estão a tirar uma foto, assistir. Cristina, para ficar registrado. Pode tirar o que quiser, de Vai, foto, quem quer ligar a filme. câmera? Eu vou tirar aqui, vá, te liguem a câmera, aqueles que quiserem. Os que não quiserem, no caso. Não tem... os que não quiserem ligar, não tem problema, só os... Vamos lá. Bora, Zé, aquele sorriso aí, encantador, vai, Zé. Peraí. Já foi, obrigado, eu vou enviar para o grupo aí. Então pronto, Deus abençoe, até à próxima, até ao próximo CR. Beijinho a E todos. Um Abraço beijinho muito para bom. fiquem vocês. bem. Tchau, Tchau, tchau. Bom fim de semana a obrigada. todos. Tchau. Muito